Juliana. Manda áudio que já ouço. Urgente. Prescrevi inalação com adrenalina. E acabaram fazendo EV. Paciente tá passando mal. Ficou todo amarelo. Pede pra alguém da UTI descer urgente. Urgente, doutor. Pelo amor de Deus. Vou tentar contato. O que eu administro? Paciente desmaiou. Pelo amor de Deus. Eu errei a prescrição. Monitoriza com eletrodo. Monitoriza com eletrodo. Oxigênio. Expansão 20 ml por quilograma. Já fiz isso. Me ajuda. Eu que errei na prescrição. Me ajuda. Pede pra alguém descer. Paciente rebaixou. Tá pálido, todo amarelo. Direito penal na prática. Hoje entraremos no subsolo do direito, que é o direito penal, lidando com crimes muito difíceis. Você, como futuro promotor, como juiz, como futuro defensor, como já defensor, sabe do que eu estou falando. Nós não podemos nos esquivar das nossas atribuições e muitas das vezes nós temos que tocar em temas muito delicados. Não à toa que a história do direito penal está muito bem acompanhada da filosofia, porque simplesmente é muito difícil entrar neste mar e não sair com reflexões muito profundas. E vamos para o caso de hoje, caso Benício. Imagina, você casado com sua esposa, tem 3 dias que seu filho de 6 anos de idade, o Benício, está com a dor na garganta, uma tosse seca que não passa, e vocês, naquele sábado, decidem levá-lo ao hospital. Como pais responsáveis e cuidadosos com a saúde do seu filho, decidem, diante daquela dor insistente, aquela laringite, levá-lo ao hospital. Em pleno sábado, quando grande parte da população está se divertindo, você está levando seu filho ao hospital. Estacionou o carro, pegou na mãozinha do seu filho e entrou no hospital, sentou naquela cadeira gelada, pegou a senha, conversou com a atendente, sentou na cadeira em frente ao médico que lhe examinou. E naquela clínica inicial, a médica observa o paciente e decide por 3 coisas. Primeira delas, lavagem nasal. Segunda, soro. Terceira, adrenalina. E ela então começa a escrever: adrenalina, 3 miligramas, 3 vezes, intervalo de 30 minutos. Os pais saem da sala da médica sem suspeitar de nada, porque está na frente de uma médica, de uma profissional, e não desconfiam em nenhum momento de que alguma coisa estava errada. Vão para a sala de medicação. Lá, a técnica de enfermagem, estranhamente, pega diversas ampolas da medicação adrenalina, que vem em ampolas pequenas, e a quantidade prescrita indicava que eram muitas ampolas para uma criança de 6 anos de idade. Faz a medicação. A primeira dose, que eram 3. Na primeira dose, a criança começa a ter várias intercorrências. Daí em diante, a médica, conforme observado nas mensagens, se desespera, solicita apoio de outros colegas de profissão e começa uma corrida contra o tempo, que infelizmente não foi superada porque a criança veio a óbito. O pai, que entrou de mãos dadas no hospital com o seu filho, sai de mãos vazias, segurando apenas a mão daquela mãe que chora copiosamente no pior dia da sua vida. Meus amigos, como que o direito penal resolve isso? Que resposta o direito penal dá para a sociedade diante de um erro médico estrambólico? O que eu tenho para dizer para vocês é que, infelizmente, a resposta não é a esperada. Para que todos saibam, o caso é um claro exemplo de homicídio culposo, não é doloso. A médica não estava ali com a intenção de matar ninguém, não tinha um dolo para matar nenhuma criança, conforme as investigações até agora indicam. Todavia, por um grave erro médico, uma claríssima imperícia, porque a quantidade de dose de adrenalina aplicada naquele garoto absurdamente inexata. Para que vocês tenham noção, a dose aplicada no Benício seria o equivalente a que ele tivesse 900 quilos, já que eram 3 doses de 3 miligramas. Um erro crasso. O caso, então, é homicídio culposo. Todavia, os problemas entram com base na pena. Veja bem, Código Penal, artigo 121, parágrafo 3º, diz: se o homicídio é culposo, pena detenção de 1 a 3 anos. Eu até respiro fundo. Sabe quanto que é a pena? Se essa médica tivesse matado dolosamente um cachorro, a pena seria de 2 a 5 anos. E a pena para matar uma criança de 6 anos, mesmo que de forma culposa, é de 1 a 3. Infelizmente, o Código Penal não foi atualizado na pena do homicídio culposo. Infelizmente, não são raros os erros médicos. Com a adrenalina, encontrei vários casos nos tribunais. E isso porque esses casos foram devidamente atestados. Porque a cifra negra, veja bem,
os casos subnotificados e escondidos que acontecem dentro de um hospital não são levados ao judiciário, e não são poucos. Então os erros médicos com aplicação errônea de adrenalina não são incomuns. No Distrito Federal, em Brasília, capital da República, existia um caso como esse. Sabe o que aconteceu no final? Eu vou te contar. Todos os operadores do direito sabem que a pena mínima de até 1 ano ou igual a 1 ano permite no direito penal a utilização do instrumento chamado suspensão condicional do processo, artigo 89 da Lei de Juizados Especiais. E o homicídio culposo, adivinha, lembra da pena? 1 a 3. Então, cabe suspensão condicional do processo em homicídio culposo. Isto é, não vai haver sequer condenação. Respira, respira, respira. Diversos membros do Ministério Público têm o conhecimento dessa situação. E por isso, eles enquadram na denúncia a imperícia do médico como homicídio culposo com a causa de aumento de pena do parágrafo 4º do Código Penal, que diz: no homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3 se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício. Então eles elevam com essa causa de aumento de pena, impedindo a aplicação dessa forma da suspensão condicional do processo. Acontece que, se o Ministério Público não tiver um extremo cuidado na hora da denúncia de especificar de modo muito claro que a imperícia do tipo penal do artigo 121 é diferente do fato da inobservância de regra técnica de profissão prevista no parágrafo 4º, o juiz não vai reconhecer essa causa de aumento de pena e dessa forma vai ser possível a suspensão condicional do processo. Isso já é pacificado nos tribunais superiores. Neste caso da médica do Distrito Federal, citada no meu exemplo, o Ministério Público não atuou bem e disse o juiz: vamos ler porque é muito interessante. Após compulsar os autos, concluo que razão assiste à defesa, de modo que deve ser excluída a causa de aumento de pena relativa ao parágrafo 4º do artigo 121 do Código Penal, vez que a acusação descreve que a acusada, durante atendimento médico, agindo com imperícia, ao prescrever dosagem excessiva de quê? Adrenalina, deu causa ao resultado morte. Narra a denúncia que a acusada, na qualidade de médica pediátrica, com inobservância à regra técnica de sua profissão, prescreve à vítima adrenalina 3,5 ml intramuscular. Veja bem, o que ela fez. Dosagem esta mais de 10 vezes superior àquela recomendada para uma criança com 1 ano e 7 meses de vida e pesando 12 quilos. Dito de outro modo, o órgão ministerial descreve um único fato, porém impugna pela condenação da acusada por homicídio culposo com a causa de aumento de pena relativa ao descumprimento de regras técnicas de sua profissão, o que, ao meu ver, configura bis in idem. Correto, juiz. A jurisprudência dos tribunais superiores diz exatamente isso. O Ministério Público na denúncia tem que descrever 2 fatos. Um que deu causa à configuração da tipicidade do crime culposo, do homicídio culposo, e outro relativo à causa de aumento de pena. Pois, continuando a decisão, pois é imputada uma conduta única, qual seja prescrever dose excessiva de adrenalina dando causa a resultado morte. A existência de apenas um ato não pode ser valorado duplamente para caracterizar o próprio crime, homicídio culposo, e também constituir causa de aumento decorrente de suposta inobservância de regra técnica profissional, artigo 121, parágrafo 4º do Código Penal. Entendo que o fato da acusada ter sido alertada pelo enfermeiro, neste caso o enfermeiro desconfiou, porque ele pegou um monte de ampola, tem uma coisa errada num bebê desse. Quanto à dosagem, e ainda assim ter reiterado a dose e via de aplicação, caracteriza uma maior reprovabilidade da conduta pela falta de atenção e diligência ou cautelas exigíveis que justificaria pela inobservância da regra técnica, a causa de aumento de pena prevista no parágrafo 4º do referido artigo. Entretanto, a denúncia não narra tal conduta. Atenção, Ministério Público. Ou seja, não descreve que regras técnicas ela teria inobservado e, igualmente, não houve aditamento à denúncia para incluir tais fatos. O que aconteceu com essa médica nessa situação de suspensão condicional do processo? Veja aí, na tela. Foi dada a palavra ao Ministério Público que, verificando a presença dos requisitos legais, propôs à acusada a suspensão condicional do processo pelo prazo de 25 meses a contar desta data, mediante as seguintes condições. 1. Não frequentar lugares de má reputação. 2. Não se ausentar do DF por mais de 30 dias sem autorização judicial. 3. Comparecer na sede do juiz da primeira vara criminal de forma trimestral para informar e justificar suas atividades. 4. Reparação dos danos à família da vítima a título de dano moral no valor de R$150 mil. É isso. A médica pagou R$150 mil para finalizar esse processo. 5. Prestação de serviço à comunidade montante
de 150 horas a serem realizados perante a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do Distrito Federal ou outra entidade. É isso. Se ela tivesse matado um cachorro de forma dolosa, isso aqui não aconteceria. Antes de seguir para a próxima parte, só escuta isso daqui. Um vídeo como esse, detalhado, explicado. O direito penal na prática, você só encontra aqui no Estratégia. Por isso, comenta, compartilha esse vídeo aqui, nos siga lá nas redes sociais, professor Ivan Moraes. É um prazer trazer o que nós aprendemos na sala de aula para você aqui na prática entender de uma vez por todas direito penal. Resumindo, o que vai acontecer com essa médica? Ela vai ser possivelmente denunciada pelo Ministério Público por homicídio culposo com a causa do aumento de pena do parágrafo 4º para impedir a suspensão condicional do processo para que ela tenha ao final uma condenação, desde que o Ministério Público descreva de modo muito claro qual foi o fato, a imperícia, a inobservância de regra técnica para caracterizar o homicídio culposo e o fato distinto para caracterizar a causa de aumento de pena, senão dá bis in idem, conforme nós vimos nesse julgado, que é tranquilo, pacífico nos tribunais superiores. Ao final, possivelmente vai ser condenada, como a pena ainda é pequena, vai ter a possibilidade de substituição na pena privativa de liberdade por restritiva de direito, sim, todavia vai ter o seu nome no rol dos culpados. Diferentemente que, se não for reconhecida a causa de aumento de pena, ela vai ter possivelmente direito à suspensão condicional do processo e sequer vai ser condenada. Um ponto importante para quem faz concurso. Para agora e me diga, se você não souber me responder isso, para e estuda o seguinte. Candidato, este é um caso de homicídio culposo? Se sim, me responda fundamentando com base nos elementos do injusto culposo. Presta atenção. Isso é questão de prova, já caiu inúmeras vezes. É muito importante. Para esse vídeo. Se não souber responder, para esse vídeo. Me responda se souber. Para esse vídeo agora. Me responda. Responda para você mesmo, olhando aí para a tela. Se não souber, vai pesquisar, volta e responda e continua o vídeo. Eu vou falar rapidamente aqui. Eu quero que na resposta de vocês, você fale sobre a tipicidade, fale que no crime culposo precisa estar previsto expressamente que o crime é punido de forma culposa. Quero que você me diga sobre a conduta humana, que também é um elemento, que é assim uma ação voluntária, mas sem intenção de produzir o resultado morte. Eu quero que você me diga sobre o nexo causal entre conduta e resultado e que vocês saibam que na prática, em caso de erro médico, aqui é onde mais se discute durante um processo de erro médico na prática. É o nexo causal, certo? É o nexo causal. Existem 3 assuntos aqui. Nexo causal, prescrição intercorrente, a questão da causa de aumento de pena, certo? Homicídio culposo por erro médico, esses são os 3 pontos mais discutidos na prática, na realidade, no processo. Na vera. Outro elemento, resultado. Crime culposo precisa ter resultado naturalístico, em regra geral? Sim, mas que há situações excepcionais que existem em crimes culposos sem resultado naturalístico. Você precisa saber disso. Aí vem justamente a previsibilidade objetiva. A médica, ele tinha previsibilidade objetiva? Você tem que me responder isso. Você tem que pesquisar, você tem que saber o que é isso. Outro elemento, a inobservância do dever de cuidado, que neste caso aqui é a imperícia. Presta atenção. Esse caso Benício, chocou a todos. E falando de pai para pai, mesmo que você do outro lado não seja pai, mas vai ter seus filhos, vai ter o seu pai para você cuidar daqui a um tempo. Escuta o que eu estou te dizendo. Jamais substitua a inteligência artificial pelo conhecimento de um médico. Mas hoje a inteligência artificial lhe permite que você consiga conversar com o médico na linguagem dele. Toda vez que você receber uma receita, uma prescrição médica de uma droga que vai ser utilizada no seu filho ou no seu pai ou na sua mãe, pergunte à inteligência artificial para que possa conversar com o médico. A fiscalização hoje é cada vez mais necessária. Antigamente nós não tínhamos essa oportunidade por falta de conhecimento técnico. Hoje a IA nos permite o mínimo de conhecimento ali para fiscalizar, para indagar. Os médicos, nós sabemos que trabalham sob uma pressão enorme, em escalas exaustivas, e essa é uma dica que eu dou de pai para pai, do fundo do meu coração. Não à toa que os grandes hospitais estão utilizando cada vez mais inteligência artificial, e não pense que é para melhorar apenas a vida dos pacientes, mas sim para evitar erros médicos e condenações econômicas grandes àquela rede de hospital que vive do aspecto financeiro, de um caixa saudável. Observe, a fiscalização hoje dos pais, do acompanhante, ela é necessária. Vivemos um novo mundo da tecnologia que pode nos ajudar, subsidiar, logicamente, e repetindo para que todos não tenham dúvidas. A inteligência artificial não substitui o médico, mas ela pode lhe ajudar a fiscalizar o serviço do médico que
está prescrevendo uma droga para seu filho, seu pai, sua mãe ou sua esposa. E isso, pessoal, vocês estão ouvindo. Por isso compartilha esse vídeo com todo pai, com toda mãe, compartilha com todo mundo. Vocês estão ouvindo uma pessoa que já viu na prática alguns erros médicos sendo cometidos. Não fique inerte diante dessas situações. Felizmente hoje temos condições de conversar minimamente com o médico, o nosso tradutor tecnológico à nossa disposição. Fiquem com Deus, compartilhem esse vídeo com todo mundo, comentem aqui embaixo o que vocês acharam dessa análise, se querem mais análises como essa, e nos sigam nas redes sociais, professor Ivan Moraes, Estratégia Carreiras Jurídicas. Fiquem com Deus!